Aqui também. Uhum. Vamos lá, então. Dois. 81. Aqui. Alô. Seja bem-vindo ao Papo do Armazém, o podcast após colheita de grãos. Sou Eduardo Monteiro, fundador da Web Silos e também aqui do nosso Papo do Armazém. Feliz demais, retornando agora, né? Umas férias meia grande. Nós iríamos retornar no dia 18 de janeiro, mas acabei trazendo de brinde da praia o Covid, né? E aí você foi voz, eu não quis gravar nada ali para não ficar prejudicado aqui o nosso áudio, né? Sejam todos bem-vindos, satisfação em ter todos vocês aqui com a gente. E principalmente hoje aqui nós vamos iniciar uma série sobre segurança do trabalhador. É uma coisa muito importante no nosso dia a dia. E eu trouxe aqui o Rudy Alan Silva, ele é coordenador regional do projeto de fiscalização em silos e armazém do Rio Grande do Sul. Primeiramente, seja bem-vindo, Rudy. Olá, Eduardo, olá, seguidores do Web Silos. Agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês aí, fico muito lisonjeado com o convite. Eu tento escutar com alguma assiduidade aí os episódios anteriores do podcast e estou sempre aprendendo e elevadíssimo nível técnico de todos os participantes. Espero corresponder à altura aí e entregar um pouco de conhecimento também para quem te segue. Maravilha, até quem me trouxe o teu nome, né, foi o nosso professor André Gonelli, parceiro nosso aqui, e ele comentou, né, eu tinha comentado que eu queria fazer sobre segurança do trabalho, tem uma pessoa aqui, um profissional ótimo aqui que pode ajudar aí no Papo de Armazém, e nós tivemos meia hora de conversa aqui, era só para fazer um alinhamento e fomos no assunto mais a fundo, e é um tema que eu gosto bastante, eu acho importantíssimo para o nosso segmento aqui do pós-colheita. E antes de nós já entrar nas questões aí da segurança, eu queria te apresentasse, Rudy, de onde é que tu vem, o que tu faz hoje, tua trajetória aqui até chegar no pós-colheita de grãos. Então vamos lá, vamos tentar recompor aí um pouquinho da nossa história. Eu sou auditor fiscal do trabalho, né? Tenho pouco mais de uma década de carreira e hoje coordeno, então, como tu bem apresentaste, o projeto de fiscalização em silos e armazéns. Por que eu chego nesse ponto, né? E com acumulação de experiências e conhecimentos ao longo dessa trajetória? Porque eu sou nomeado a partir do concurso de 2010, na região de Santo Ângelo, noroeste do Rio Grande do Sul, para os seguidores aí de fora do estado, né, divisa com a Argentina, uma região em que a gente fiscalizou saúde e segurança durante todo esse período em mais de 70 municípios, né, e de vocação absurdamente agrícola, né, uma região celeira. Sim. Então, silos estão espalhados por todos os lados lá, e de modo um pouco triste, mas inerente às nossas atribuições, não raro, desde os primeiros contatos com a fiscalização externa, eu tinha que fazer análise de acidente. Tinha recorrentemente entrando numa unidade serialista, né, sendo chamado lá para acompanhar uma atividade de longas horas de resgate de um trabalhador soterrado num silo, soterrado numa moeda. E isso, cada vez mais, para bom exercício da nossa atribuição funcional, me desperta a necessidade, não só o interesse, de estudar. Estudar, mergulhar, entender os processos, porque estamos passíveis, como auditores de saúde e segurança, a fiscalizar a fábrica de refrigerantes, a distribuidora de combustíveis, a pedreira, o frigorífico. Mas, quando tu estás numa região que de modo repetido os acionamentos são para um determinado processo produtivo, tu te obriga a entender do começo ao fim, né, para proceder boas investigações e entender o processo. E isso me leva, junto com outros colegas, claro, da região, a me especializar cada vez mais na matéria e conduzir esse projeto que hoje ele é de âmbito regional, no Rio Grande do Sul inteiro, né?
mas acionado pelo Brasil inteiro, né? Não raro, toca o telefone aqui, um colega do Mato Grosso, Rude, trabalhador eletrocutado fazendo calagem. O que tu acha? Olha, infelizmente eu tenho uma análise de acidente igual aqui do Rio Grande do Sul. Mando para o colega e é o ponto de partida para ele, para dolorosamente ver que a situação se repetiu igualmente num lugar e outro. Então, ela era evitável. Né? E acontece. Então, essa é um pouquinho da trajetória. Eu tenho especialização em saúde e segurança do trabalho pela URGS, feita aqui no Rio Grande do Sul. Né? Sou bacharel em Direito, tenho graduação inconclusa em Engenharia Elétrica, mas a rotina é o que nos talha. Né? É o acumulado de vivências, de fotografias, de exemplos a dar nas palestras que a gente faz. Né? Tenho o grato exercício também de lecionar nas pós-graduações em Engenharia de Segurança e também formar acadêmicos atentos, formar alunos, engenheiros atentos a essas questões. Então, isso me leva sempre a dialogar com a sociedade, a abrir, colocar meus pontos de vista, né, ministrar orientações, tudo isso lado a lado com as mais duras atribuições, né, que é fiscalizar, às vezes ter que interditar, verificar situações problemáticas e agir com os instrumentos legais que a gente tem. Certo. E a área da segurança do trabalho, quando não se tem a cultura em si dela, mas no modo geral, quando a gente fala em segurança do trabalho, eu quero te perguntar uma coisa. Por que a grande maioria dos trabalhadores tem pânico da segurança do trabalho? Falou em segurança, eles arrepiam. Qual que é a tua visão em relação a isso? Pois é, Eduardo, isso é uma leitura que nos é trazida muitas vezes, tá? Eu tendo a te dizer o seguinte, tá? Para nós que mergulhamos no estudo dos temas de engenharia de segurança do trabalho, o viés de comportamento, né, que é essa leitura, o trabalhador está boicotando a companhia porque não usa o EPI, ou resumir toda a discussão no uso ou não uso de EPI, ela é uma leitura extremamente reducionista, né? E pouco atenta à evolução, à escalada de evolução dos temas de segurança do trabalho ao longo dos tempos. Hoje em dia, todas as abordagens que nós fazemos, elas têm olhos muito antes disso, a organização, a estrutura da organização, impregnando a cultura de segurança em todos os níveis gerenciais, decisórios e operacionais. Então, este trabalhador que verbaliza essas reservas com segurança do trabalho, muito provavelmente, ele está inserido numa estrutura que não entrega para ele a importância desses temas e que não trata em todos os níveis hierárquicos desses temas como os temas mais caros, como os temas prioritários e que podem contrabalançar e, às vezes, impactar numa atropelada condução dos processos operacionais. Certo. Né? Mas não são temas contraditórios. Saúde e segurança do trabalho, a gente sempre enfatiza que ela não briga com eficiência, com produtividade. Ter o tom de reconhecer como compatibilizar a condução de processos eficientes, eficazes, lucrativos, com o resguardo da vida e da saúde daquela família, daqueles colaboradores, do núcleo humano daquela corporação, é um desafio que nasce em decisões da cúpula. Né? Não por outra razão, as nossas normas mais aplicáveis nesse setor, que são, por exemplo, NR33 e NR35, NR33, que é a proteção de entrada e trabalho em espaços confinados, e NR35, que é a proteção do trabalho em altura, são normas que não trazem receita de bolo. Tem que ser feito assim, assim, assim. São normas de gestão. Elas entregam instrumentos para que a corporação defina as melhores soluções
dos trabalhos prescritos, a serem impactar nos trabalhos reais e essas operações serem conduzidas com segurança. Então, essa reserva do trabalhador em mergulhar, em aderir aos propósitos de segurança do trabalho, pode ter certeza, ela traz reflexos de cadeias superiores de decisão que não entregam essa importância para ele e, mais do que isso, elas não eliminam dele o déficit de percepção do risco. Um trabalhador não capacitado, ele tem elevado déficit de percepção do risco. Ele não sabe que o acidente acontece naquelas circunstâncias. Então, para ele, é apenas um estorvo trabalhar amarrado daquele jeito. Usar uma terminologia bem bruta. Sim. Porque ele não sabe que a ocorrência ela tem vez, ela se repete e ela é evitável se ele fizer uso daquele procedimento operacional, daquela estrutura de segurança que a ele espera-se que foi dada, né? Rudy, tu falou muito bem, né? As questões de onde tem que vir, né? A cultura, de onde tem que vir essas, não digo normas, né? Mas de estar atento e realmente utilizar os EPI e ter os equipamentos também em condições de uso com segurança. Isso é muito importante, porque o funcionário, o colaborador, vai estar lá e muitas vezes não tem a condição daquele equipamento de trabalho. Mas ele está lá trabalhando, precisa pagar as despesas dele, da família, né? Ele tem que receber o salário dele para aquilo e acaba se submetendo, né? E muitas vezes não sabe que tem que melhorar, o proprietário não sabe que tem que melhorar, né? Então tem que ter essa ideia que tem que vir de cima. E eu ando em várias unidades também, está sempre andando nas unidades de grãos, e a gente vê geralmente quando tem uma grande segurança, né? Vamos entrar num silo. Então, pega a PET e vamos preencher a PET. Tem umas que a PET fica lá no administrativo, não sai nunca de lá, né? Tem outros que trazem junto, acompanham, trazem o equipamento para medir se tem gás, né? Verifica os problemas que podem ocorrer, a gente debate antes, como é que está o silo, tem algum problema? Ainda mais que a gente não conhece, eu estou andando muito em unidade, vou lá vistoriar, vou lá fazer uma análise dos grãos, não conheço o silo. Tem silos que têm 50 anos, armazéns têm 50 anos, né? Pega os mais antigos aí. Então a gente vai lá, dá um pânico de subir lá, tu vê fio exposto, tu vê uma madeira que não está tão boa, apesar de estar 50 anos lá, é melhor que as muita atual, né? Então tem essa série de cuidados, a gente vai numa unidade, tem esse cuidado, e às vezes tem todo esse cuidado porque já teve alguma fatalidade, né? Fica muito mais na obrigação, mas querendo ou não, a cultura está ali agora de melhoria, né? De cuidado, mas já teve alguma fatalidade. E tem outras que não tiveram nada e não dão muita bola. E também não vamos generalizar a todos, né? Tem muitos que cuidam, né? Mesmo sem ter algum problema na unidade. Então, essa questão é muito importante, né? Da segurança em si, a gente estar atentos nessas questões culturais. Então, todas as diretorias tem que a diretoria querer, a presidência querer, o produtor rural querer ter a segurança do trabalho e ter pessoas lá que vão fazer isso, né? Acho que o principal disso são as pessoas, né? Tu bem falaste, Eduardo, assim, muitas vezes o gatilho da implantação, dessa virada de chave, da implantação de cultura na organização, infelizmente, é a reatividade a um evento trágico, que já manchou, já impregnou a reputação daquela organização. Então, o nosso grande objetivo, e é um objetivo que não é da Auditoria Fiscal do Trabalho, é de qualquer ator que se propõe a trabalhar nos temas de saúde e segurança do trabalho. Isso envolve médicos do trabalho, enfermeiros do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho. O grande objetivo, e é um objetivo que está no cerne das normas também, é implantar a proatividade, a melhoria contínua, não reativa. As organizações funcionam e se auditam, revisam um plano, um PDCA, que é um plano de revisão contínua, e vão encontrando deficiências e falhas, e não deixam essas falhas germinarem um evento de maiores proporções. Não é porque um incidente
que é um evento que não teve danos e não teve vítimas, aconteceu, que ele não pode se repetir com resultados de acidente, ou seja, com danos patrimoniais, mas principalmente com vítimas. Então, às vezes, o evento anterior ele não foi trabalhado pela organização com a importância que deveria, né? E às vezes, voltando até a tua primeira pergunta, a leitura sobre o primeiro evento, que pode até ter sido um acidente, ela é tão reducionista e fica tanto nessa discussão, foi o trabalhador que não quis usar o EPI, que ela não esmiuça as falhas das decisões gerenciais. Pois é, aquela máquina ali era uma máquina que já poderia ter sido trocada a tempo. Por que eu não tenho um acionamento externo daquele registro e eu ainda preciso que alguém entre num poço de 12 metros de profundidade para fazer um acionamento que poderia ser buscado remotamente, né? Sem tanta exposição ao risco, né? Então, assim, nós temos avanços de tecnologia que, em determinado momento, a organização já poderia ter percebido que aquela atividade de risco poderia ter sido eliminada do seu fluxo produtivo. E que, se ela comparar, tiver como benchmark outras organizações, às vezes que tem filiais na mesma cidade, ela vai ver que são operações tão rudimentares que o seu concorrente não utiliza mais, a longa data. Né? Então assim, são discussões que perpassam decisões gerenciais, decisões de projeto, decisões de engenharia, não necessariamente adstritas à engenharia de segurança do trabalho. Né? A engenharia mecânica, a engenharia civil. Né? Eu te dou um exemplo. Muitas vezes, uma decisão do local em que vai estar situada uma boca de visita de uma moega em relação ao ponto esperado de trabalho pós-entrada do trabalhador na moega, ela é um acidente incubado. Eu digo isso por quê? Porque para o trabalhador chegar num registro e promover um desembuchamento como esperado do outro lado da moega, ele vai ter que promover uma caminhada sobre massa de grãos, que é a atividade que nós temos que lutar para que não aconteça. É caminhar em cima da areia movediça e, a partir do momento que o trabalhador tiver uma imersão de meio membro inferior, se ele tiver imersão de pernas até o joelho, ninguém mais tira ele. Ele começou a adentrar na areia movediça e torna-se o caos. Muitas vezes, quem desce para ajudar ele no desespero morre também. E perceba, a decisão, a caminhada do trabalhador sobre a massa de grãos, ela foi necessária porque nasceu lá numa concepção do gradil, ou de onde colocar as escadas em relação ao ponto que é o mais esperado em que ele vai trabalhar. Se ela simplesmente tivesse alocada em cima do ponto em que ele trabalha, ou antes disso, se ele tivesse um acionamento remoto daquilo que ele precisa fazer, esse acidente não teria acontecido. Então, a gente tenta fazer esse percurso, que é um percurso muito além de causas imediatas do acidente. A gente vai em causas subjacentes e raiz. Né? Então, é por essa linha aí que a gente pensa. Essa questão, Rudi, até como tu falou, né? São várias avaliações que devem ter e análises, né? Porque desde o projeto da unidade, o que eu vejo? Eu já trabalhei em setor de compras, já comprei silos, reformamos unidades e eu vejo muito o seguinte, ó, as empresas, de modo geral, tá? Estou aqui generalizando, então não briguem comigo, porque é o seguinte, ó, as empresas vão lá, oferecem um silo ou dois, eu quero 100 mil sacos. Vou botar 2 silos aqui, 1, 2, 3 elevador aqui, é um túnel aqui, Esse aqui é o melhor para vocês, para o produtor, para a cooperativa, seja quem for. Não, às vezes não tem nem muita noção do que acontece lá. Vem um projeto que o projetista nunca entrou numa unidade de armazenagem. Né? Então, eles fazem lá da melhor forma possível que eles sabem,
né? Mas não for na unidade, não sabe se o produtor não quer colocar túnel, não sabe o que ele quer lá. E vai para produtor rural, geralmente é o mais barato possível ainda, né? E a maioria das empresas já coloca o menor orçamento possível para poder competir. Então, às vezes falta, não vem com linha devida, não vem com pontos de ancoragem, não vem com isso, com aquilo, que daí entra nas normas de segurança, me corrige, gerais, e tem as normas de segurança também dos bombeiros, né? De cada estado. Né? Alguns estados meio que uma cópia uma da outra e tal, e alguns são mais rígidos, um pouco mais a menos, né? Mas essas questões são importantes, né? Esses dias eu fui num silo, tinha silo aí com 8 anos, né, aproximadamente, já de operação, e para ir de um silo para o outro, que poderia ir pela parte superior, né, pelo header, né, subindo o chapéu, iria pelo header, desceria no outro silo. Né? Eu falei, dá para subir por aqui? Dá para subir por aqui? Não, dá para subir. Cheguei lá em cima, ele estava subindo lá, não tinha escada, cara. Silo meio novo. E quando veio, ele já estava lá em cima. O cara, pelo amor de Deus, cara, para com isso aí. Né? Eu Tu tive que sabes descer e que subir pelo outro lado, lá pelo outro silo, né? tem armadilhas de transposição de níveis dentro dessas estruturas que são perceptíveis, e isso eu chamo a atenção até dos teus seguidores, como uma unidade está exposta a uma visão de fiscalização ou uma visão crítica de segurança do trabalho. Da rodovia, sem entrar na unidade, a gente percebe, não tem como acessar aqueles transportadores aéreos sem fazer um malabarismo ou sem fazer uma prova para entrar no Circo du Soleil. Sim. Porque da rua tu percebe. E tu percebe, desde do pórtico de entrada da unidade, que o desenlonamento é improvisado, que a calagem é improvisada, que, olhando olhos já mais lá para as estruturas dos silos, que as escadas eleitas numa estrutura extremamente recente, que poderiam ter sido escadas de uso coletivo, num modelo caracol, foram optadas por escadas de marinheiro, de elevado risco. Então, assim, são opções gerenciais que estão flagrantemente expostas para qualquer um da comunidade que tenha olhos críticos de saúde e segurança do trabalho. Quanto mais para um fiscal, né? Certo. Então, no pórtico, olhando o pórtico de entrada de uma unidade armazenista, a gente já tem noção dos problemas desde o primeiro contato com a carga. E quais são os principais acidentes que ocorrem dentro de uma unidade de armazenagem? Olha, Eduardo, tu sabes que é difícil até colocar todos dentro da mesma caixinha. Por quê? São tão variados os acidentes, e eu te trago um exemplo de um diagnóstico profundo que nós fizemos, terminamos agora no ano passado, vamos repeti-lo com dados novos do ano de 2021, mas terminamos eles com dados de 2020. E nós mergulhamos sobre dados de registros de polícia civil, dados de imprensa, dados de rede social, dados das CATs, que é Comunicações de Acidente de Trabalho, dados de comunicações do Ministério Público do Trabalho, de comunicações dos sindicatos. Nós fizemos um grande arranjo e colocamos todos dentro da pós-colheita, os que eram pertinentes, para tentar identificar similaridades. Foi um resultado que chama a atenção, nunca tinha sido feito algo desse gênero no Brasil. Nós chegamos em 2020, no Brasil, em 13 estados do Brasil, abrangidos por esse diagnóstico, em 69 mortes. E as mortes, eu plotei elas num diagrama que é um desenho do percurso dos grãos numa unidade, desde a chegada, né, desde a moega, da descarga na moega, até o carregamento na tulha. E em todos os pontos da unidade, houve mortes. Então, é difícil te dizer, o problema está concentrado no silo, o problema está concentrado na moega, porque nós tivemos mortes em todos os pontos da unidade. Eu te trago aqui, recorrendo a esse diagnóstico, nós tivemos
4 mortes em moega, 3 mortes em postos de elevador, 1 morte em secador, 16 mortes em silos, 7 mortes em correias, roscas, handlers ou máquinas, 9 mortes em armazéns de sacarias, 5 mortes sobre caminhão graneleiros e 1 morte em entulho. Então, teve morte em todas as etapas do fluxo de uma unidade armazenista. Claro que, ao te relatar que nós tivemos 16 mortes em silos, salta aos olhos que uma atenção redobrada nós temos que ter para as atividades de elevado risco de entrada e trabalho em espaços confinados, como um silo é classificado. Porque é um ambiente hermético em que todos os riscos ocupacionais estão reunidos e potencializados. Tudo que se tem ali é potencializado. Né? Isso vale para calor, vale para risco biológico, vale para a imersão na massa de grãos, os engolfamentos, vale para queda de altura, né? Porque é da essência de um projeto de uma unidade armazenista trabalhar com a gravidade. Para isso, eu coloco elevadores a 30 metros de altura na cabeça deles e eu crio poços de elevador cuja base está a 12 metros de profundidade. Para cima ou para baixo, uma queda é fatal. Né? Então, assim, eu não seria reducionista de dizer os nossos olhos dentro de uma unidade armazenista estão focados como fiscais ao silo. Porque nós precisamos entrar junto com o gerente de operações e caminhar e ponto a ponto, dizendo a ele, olha, a calagem desse jeito que está sendo feita é o prenúncio de um evento de maior gravidade. Dou um exemplo sobre calagem. Nesse levantamento de 2020, nós temos 2 acidentes idênticos de eletrocução do trabalhador com o bastão que ele estava fazendo a calagem sobre o caminhão. Sim, com o calador, né? Aconteceu agora. Com o Acho que faz calador. umas 2 semanas. 2 ou 3 semanas, eu ouvi outra notícia agora. É outra notícia. Então, assim, são eventos que, pela repetição, pelas circunstâncias idênticas num canto e no outro do Brasil, a gente não pode tratá-los como inevitáveis, inesperados. São repetições, e sendo repetições, elas têm que ser tratadas como evitáveis. Eu acabei de receber hoje pela manhã, em um dos grupos que a gente tem de armazenagem, ontem e outra hoje. A gente está recebendo soja bem complicado, tá bem complicado, extremamente úmido, né? Não está saindo do caminhão. O soja que chega da lavoura não está saindo da caçamba. Eu vi hoje tirando com uma pá carregadeira. Então, olha as condições que já chega o produto. Eu vi ontem uma imagem também numa moega, o pessoal lá tirando com picareta, né, que chamam, né, para poder ir para o elevador e retirar a moega. Então, tiravam ou de balde, e aí já estava com uma certa altura o produto lá dentro, e um risco bastante elevado. E diversos colegas nossos falaram, tira esse pessoal daí. Estavam ancorados com tudo, com cinto, com tudo, mas tinham um altíssimo risco. Né? E são coisas que a gente tem no dia a dia. Perfeito. E, assim, aí a gente retorna às causas raízes dos eventos de maior gravidade, né, Eduardo? E por isso que todos os episódios do teu podcast, eu escuto engenheiros agrônomos, eu escuto o professor André Gonelli, e ele, quando trata de qualidade dos grãos, acende várias luzinhas na minha mente, dizendo isso vai estourar numa anomalia, num embuchamento lá na frente, e vai exigir uma entrada num espaço confinado que seria totalmente desnecessária num bom tratamento da qualidade dos grãos. Se o fluxo não tivesse anomalias, né, se o número de tombos fosse adequado na secagem, se ele fosse alocado dentro do compartimento de estoque na qualidade adequada, tudo indica que aquela operação de destravamento ou de formação de blocos, de pontes, de crostras, inocorreria. E a gente não teria o contexto do desfecho acidentário fatal. Então, qualidade dos grãos, eu ouço o teu podcast e eu conecto esses especialistas falando de qualidade dos grãos com os resultados fatídicos que a gente vê.
E isso é como as organizações têm que ler esses temas. Que as coisas não são estanques, as coisas estão conectadas. Segurança está conectada com qualidade do produto, que está conectada com o não atropelo, com a adequada marcha dos processos produtivos. Quantas vezes nós vamos analisar um acidente fatal, chamados na situação de flagrância, recém aconteceu a imersão do trabalhador, os bombeiros estão lá já aquelas determinadas horas, e antes de entrar na unidade, a gente passa por uma fila de 10, 20 caminhões, esperando para descarregar a sua soja, com efeito suador dentro dos grãos ali dentro, prenunciando que o grão vai continuar sendo entregue com baixa qualidade e aquele desbloqueio de registro vai continuar sendo necessário. Certo. Então eu converso muito, passei a conversar recentemente, e o networking feito muito com origem no teu podcast, com o professor Gonelli, e nós temos a percepção de que esses temas estão conectados. A gente não está falando sobre esferas estanques. Eu quero deixar até um alerta aqui, que eu já venho conversando com as cooperativas, que eu já converso diariamente. Tenham muita, mas muita atenção nessa safra agora que está chegando, a gente está gravando aqui em fevereiro, região sul do Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, também o Mato Grosso do Sul, né, subindo um pouco mais, vamos ter quebra de safra devido à seca. Acho que São Paulo, alguma coisinha também ali, alguma região, e mais para o norte, excesso de chuva. E a gente está vendo as fotos aí que está chegando nos grupos, já é naturalmente, o início da safra já é um grão de pior qualidade, porque já vem um produto, seja soja ou outras culturas, já vem com grãos mais imaturos, né, esverdeados, que não completaram o seu ciclo. Então, isso para a conservação é péssimo. Então, a gente está fazendo um alerta muito grande. Quem não se adequar desde as práticas do recebimento, desde a moeda, desde da calagem, né, e muito também do produtor lá, que o Gonelli fala muito, planejamento, né, os cuidados na hora da colheita, não trazer esse material, esse soja aí que está chegando. Claro, tem vezes que eu não tenho o que fazer, né? Teve anos ali que estava embaixo d'água, soja em plena colheita. Foi muito complicado, então não posso eu aqui julgar isso, né? Mas se puder evitar, melhor, né? Então, é essa questão que a gente fala, muito cuidado com o produto que vai receber, porque se não treinar, gente, se não treinar as equipes, tá, vai ter muito problema lá no silo, tá? E o silo é a última coisa que a gente olha, a gente tem que saber na secagem, máquina de limpeza, as peneiras a utilizar. Então, a gente vai tratar uma live até agora sobre isso, vai ser dia 9, quarta-feira, os cuidados para recebimento de produtos oriundos da estiagem e também do excesso de chuva. Tá? Então, a gente vai falar sobre isso em uma live, porque é um tema muito importante que vai ajudar a evitar muito acidente também de trabalho. Então, é tudo conectado, como tu falou agora. Né, a super safra também ela é assustadora, a quebra de safra é assustadora, a super safra também. Nós tivemos exemplos de matérias até que eu utilizei recentemente em palestra, de super safra, de unidades recebendo 110 caminhões num dia. Divide isso por uma jornada padrão, Eduardo, nas atividades de desenlonar, de coletar amostra, de classificar, de faturar, de descarregar, dá um processo para cada caminhão de torno de 5 minutos. Certo. Tá? Em que cada caminhão vai ser processado entregando o produto para aquele fluxo. Né? Perceba, isso gera um atropelo, uma sucessão de ambiguidade de papéis lá dentro, uma desabalada carreira em corrigir anomalias, porque nada pode falhar. Se algo falhar, a correção, ela provavelmente ela não vai adotar os trâmites previstos até na própria gestão de segurança prevista para aquelas operações. O trabalhador não vai ir lá buscar os medidores multigases, acionar o supervisor de entrada, fazer preenchimento da PET, fazer toda a estratégia de aeração e ventilação. Ele vai, se acessível estiver as chaves, ele vai entrar no espaço confinado e vai fazer aquela operação de recuperação da anomalia
de modo totalmente individualizado e desprotegido. O que acontece? Não raros os acidentes. Olha a que ponto nós chegamos em que a corporação perdeu o total controle sobre as autorizações e as liberações de entrada e trabalho em espaço confinado. Não raros acidentes em que, ao final do expediente, os colegas de trabalho deram falta de outro trabalhador da unidade, chegaram a ir na residência dele, perguntar se ele tinha voltado para casa, voltaram e repararam que tinha uma boca de visita intermediária de um silo aberto. E o trabalhador estava mergulhado já há horas na massa de grão. Tudo para corrigir essa necessidade de dar conta de um fluxo operacional que recortou para ele 5 minutos para recuperar um incidente. Né? Então, tudo muito conectado mesmo. Vamos lá, chega... dá algum problema financeiro, ou seja o que for, né, dentro da empresa, né? Começa a cortar pessoas, né? Deixar cada vez menos profissionais dentro de uma unidade e acaba acontecendo isso. Não tem como não acontecer isso. Né? Se começar a cortar, ter 2, 3 pessoas para atender uma unidade inteira. Isso acontece muito, né? Nível cerealista, cooperativo, produtor, né? Acontece muito. Perfeito. E aí, vamos ampliar essa tua leitura. Não cortar. Mesmo que a organização queira ampliar a força de trabalho, e isso é delicado também. Nós temos monitorado que, em média, os estabelecimentos de comércio atacadista de soja no Rio Grande do Sul, eles têm, em média, 14 vínculos ao longo do ano. Entre fevereiro e abril, isso salta para uma média de 20. Tá? Esse salto de 6 trabalhadores faz com que, muitas vezes, por decisões da organização, um safrista, sem nenhuma familiaridade sobre as peculiaridades daquela unidade, seja o eleito para ingressar no ambiente de maior risco. Não capacitado adequadamente, não percebendo, tendo elevado déficit de percepção do risco, e é esse safrista com 2 dias de trabalho, às vezes mal falando português, porque nós pegamos safristas capacitados em NR33, que eram imigrantes de países de língua não portuguesa. Então, como ele vai compreender, como ele vai assimilar o conteúdo de NR33 e vai ser autorizado, vai ser validado a ingressar no ambiente de maior risco daquela empresa com 2 dias de trabalho nessas condições. E é ele que sucumbe. É ele que morre. Eu já vi acidente de trabalho com trabalhador temporário, né, com safrista, com 2 horas após o início da atividade, como safrista. 2 horas ele quebrou um pé na calagem. Né? Então, foi só, entre aspas, né, um pé. Né? Então, imagina o tamanho do que pode acontecer se não tem os devidos treinamentos dentro de uma unidade de armazenagem. O pessoal está nos ouvindo que não sabe o que fazer, tá? Agora me vem aqui na cabeça, tá? Manda aqui no Instagram para a gente, websilos, né? @websilos, vai no nosso site, manda um e-mail, peça ajuda de como proceder, que muitas vezes não sabem, né? O que fazer, tô com e acontece muito, muito mesmo de que produtores rurais estão começando agora a ter unidades de grãos, né? Então, milhões e milhões colocam ali em silos e armazéns e acabam não tendo profissionais qualificados, muitas vezes nem sabem o que precisa, né? Coloca um cara lá que, esse aqui foi bom em tal lugar, vai lá e contrata mais uns 2, 3, trabalhou uma vez com secador, já acha que é operador de secador, então é muita coisa conectada, né, que precisa ser feita. Então, quem está na dúvida aí, quem precisa de ajuda, entre em contato com a gente, que a gente vai fazer o possível para auxiliar vocês. Rudy, uma pergunta aqui que eu tenho, tá, para nós ir já para os finalmente aqui, mas tem bastante coisa para conversar aqui, não sei se vou dividir em 2 o nosso episódio aqui, viu? Existe uma relação de acidente de trabalho com o tamanho da empresa? Vamos estruturar a resposta sobre a seguinte perspectiva, Eduardo. Existe
uma atenção especial àquelas unidades que passam a conviver com estruturas de armazenamento e que nunca conviveram anteriormente. O que eu quero dizer com isso? Cada vez mais nós estamos ampliando o armazenamento junto à fazenda, né? Isso é pouco dentro da capacidade total de armazenamento do Brasil, isso ainda representa de 12% a 14%, tem muito espaço para crescer, há países em que 40% do armazenamento acontece nas fazendas, mas é crescente. E são unidades isoladas que o trabalhador, o empreendedor rural recebe aquela estrutura e não é bem assessorado, não é bem esclarecido, ou opta, por decisão, às vezes, de caráter financeiro, por abrir mão de aplicar estruturas de segurança naquele complexo armazenista, como deveria, né? Então, nos preocupa muito esse produtor rural, né, que ou não é bem assessorado, ou não é bem esclarecido, ou que opta por dispensar algumas compras opcionais numa tecnologia que deveria ser embarcada obrigatoriamente do fabricante, né? Então, o trabalhador deste tipo de unidade, em relação a uma grande corporação que projeta, que estuda uma nova unidade em detalhes, já pensando nesses aspectos, até porque pode acontecer dela já ter tido manchas na sua história com acontecimentos em outras unidades que ela não quer ver se repetir. Pode-se entender que o trabalhador deste pequena propriedade está mais exposto. Mas, respondendo a tua pergunta, acidentes não escolhem o local por porte econômico. Nós temos visto acidentes em todas os portes de corporações. Tá? Então, os riscos são comuns, né, em tese, né? O risco de um manejo impróprio de uma rosca varredora que não dá a opção de um acionamento remoto, de um acionamento externo, ele vai ser o mesmo, independentemente do porte daquela organização. O risco, só quem sabe para ter noção, né? O risco que se tem dentro de um silo quando está trabalhando com a rosca varredora. Ajuda muito a rosca varredora. Agora, entra em silos que não tem uma iluminação adequada, né? Não tem um sistema de iluminação natural, digamos assim, ou com armazéns. Quem está fazendo armazém novo hoje, já coloca a telha transparente a cada tantos metros, é outro armazém lá dentro. Fora a questão de segurança, tem a questão da qualidade do grão, que ajuda a manter bastante. Então, lá dentro do silo, minha gente, é bem complicada a situação. Então, a gente está lá, tem que trabalhar, tem que tirar o soja lá de dentro, o grão lá de dentro, e muitas vezes não tem um sistema automatizado ou com controle remoto, que hoje tem controle remoto, tu pode operar lá de fora do armazém, pode ser o sistema automático. Mas fica a soja igual quando passa a rosca, fica a soja embaixo. Com certeza, tem que voltar lá e vai fazendo novos montes ali para que a rosca possa levar, mas não precisa ficar lá o tempo todo, né? Faz esse trabalho, deixa a rosca trabalhar automaticamente. Quem tem, né? Quem não tem, procura buscar, porque faz uma total diferença, tá? Quem olha a questão financeira, não vamos olhar o lado humano da coisa, questão financeira. A rosca varredora vai ser o quê? Vai agilizar em muito carregamento dentro de uma unidade, né? Muitas vezes demora 2 dias para secar um silo, né? Para quando está na rosca varredora. E quando tem automatizada, tu em poucas horas deixa pronto. Então não precisa ter um trabalhador lá dentro. Esse mesmo trabalhador, que seria pelo menos 2, né? Ou 3 no mínimo, né? Porque tem que ter um vigia. Sairia 3 pessoas de um local e estariam em outro, produzindo em outro. Então são essas análises que a gente tem que ser feitas, né? Para que possa ter um melhor retorno e também segurança dos operadores. E tu percebes, Eduardo, que tu fazendo essa reflexão, tu avança para determinados aspectos que são exatamente esse abrir de olhos que nós queremos entregar para a sociedade. O ambiente é tão inóspito,
né, nesses ambientes, nesses espaços confinados, que às vezes condições operacionais, aspectos menores são totalmente esquecidos, né? E tu deu o exemplo aí da iluminância, né? Eu trago um outro exemplo. É tudo tão íngreme, tão inóspito, que muitas vezes não se reflete sobre a ergonomia, a posição de trabalho. E eu digo isso porque há túneis e galerias em que o trabalhador praticamente rasteja para conseguir trabalhar, né? Então, assim, tu não tem nem condições de promover um resgate adequado, né? Tu não tem a visão do ambiente como deveria ter, né? Que é o básico para lidar com todos os outros riscos de maior magnitude. Mas é um feixe de más condições que só potencializa o resultado mais fatídico, que é o evento fatal. Sabe que eu já cheguei para uma pessoa e após uma avaliação em um armazém, fundo V, bem antigo, cheguei brincando assim, tu quer que eu te leve cigarro lá na prisão? Como assim? Né? É um termo que a gente usa, brinca, né? Quando o pessoal vai preso, né? Eu nunca fui, mas diz que também não fuma, vamos lá, né? Tu quer que te leve cigarro lá? Não, o que houve? Não, porque tu vai ser preso. Opa, olho, chegou a sentar para trás, né? Tu vai ser preso, porque vai morrer gente, do jeito que tá aquele armazém. Então, a minha recomendação é com urgência, lacre aquilo, feche aquilo, pare de usar aquele negócio, pelo amor de Deus, vai morrer gente lá, né? Já teve acidente lá há poucos dias, ou melhor, por sorte, estavam tirando soja ruim dentro do armazém, estava avariado, soja ardido, queimado, foi colocado com umidade lá para dentro. O que aconteceu lá? Estavam tirando com rodo, né? E o trabalhador estava de cinto, usando os EPIs. Só que faltou a corda, né? Para ancorar em algum lugar. Estava de cinto, né? Então é a mesma coisa que não ter nada. Desmoronou e ele caiu na massa de grãos ali. O pessoal segurou ele pelas pernas e ficou só a perna de fora, melhor, só o pé de fora, e veio ainda o pessoal de fora tirar ele, né? Que nunca entrou no circo. Ouviu os gritos e veio lá e foi a mão divina dele, né? Só Deus aí para ter ajudado e deu certo. Correu um seríssimo risco. E aquele armazém estava o túnel caindo, né? Então o pessoal tinha que rastejar, né? Tu falou agora que eu me lembrei, né? Então tem esses detalhes aí que tem que cuidar, detalhes, nem vai chamar de detalhe isso, né? Essas obrigações, né? Que se não tem condições, fecha, para, né? Porque evita um possível um acidente que possa ocorrer, né? E são coisas do dia a dia. E tudo conectado, né, Eduardo? Assim, uma política de manutenção adequada, de controle de obsolescência de máquinas, equipamentos, isso tudo conflui para que as rotinas de correção de anomalias sejam quase inexistentes, né? Tu percebes o seguinte, é a grande luta para que nós chegamos ao ponto ótimo de uma organização conseguir instituir uma política de entrada zero, né? Chegará ao ponto em que eu vou embarcar tecnologia de tal forma que eu não vou mais precisar expor uma vida humana a essa operação de elevado risco, né? Isso é um grande objetivo, é um salto que é operacional, é um salto produtivo, mas é um salto de resguardo, de consciência da nossa economia sobre o respeito à vida humana, né? Não há atividades que legitimem, que justifique, por maior valor agregado que ela traga para aquele processo produtivo, que legitime eu admitir uma morte naquela atividade, né? Eu dou exemplos sobre essa questão de manutenções, né? A gente tem acidentes, Eduardo, em que um determinado depósito, uma tulha, ela tinha um sensor de controle de nível que estava estragado. E, em função disso, os trabalhadores fizeram acesso àquele espaço simplesmente para fazer um controle de nível. Olha que desdém com a vida. Nós perdemos uma vida porque um sensor que daria essa resposta lá no computador da própria sala de comando
ele não funcionou e a gente trocou essa operação do sensor ou a manutenção dele por uma constatação de intervenção humana totalmente desnecessária para a tecnologia que está nas nossas mãos, né? Hoje, eu não sei, eu não sei quanto é que está um sensor hoje, mas tem vários sensores no mercado, mas tem de 500 a 1.000, 1.200, 2.000 reais ou mais, mas já tinha o sensor e faltava fazer manutenção. Eu já fui desse setor de manutenção e infraestrutura, meus cabelos aqui, os poucos que tem, são devido a boa parte disso, né? Que setor de manutenção em empresas que trabalham com armazenagem é muito complicado, é muita coisa e acaba se passando. Então, a gente até implantou na época um sistema, não é automatizado, um sistema de controle, né, para fazer uma manutenção preventiva, para ir para a preditiva e outros tipos de manutenções. Então, primeiro a gente tinha que tabelar todos os problemas que se tinham, né, posicionar cada um deles de acordo com a urgência, a gravidade, né, e se não fizer nada, o quanto que pode piorar a situação. Então, a gente mapeou tudo e começamos a trabalhar nesse sentido para conseguir fazer esse tipo de manutenção, que muitas e muitas vezes, o pessoal vai estar me ouvindo aqui, pode estar concordando com a cabeça também, muitas vezes esses problemas não são analisados pelas empresas. É um sensor lá, mas quem está na manutenção lá, às vezes, nem tem noção do que é aquilo, nem sabe para que serve aquilo, né? Mas para quem está na operação, está sofrendo, tem que ficar subindo e descendo lá toda hora, né? Silo pulmão. Os dias eu cheguei na unidade, os caras lá toda hora subindo o silo pulmão, mas por quê? Não, o sensor não tem sensor lá, mas vamos botar. Essa semana vamos colocar, vamos dar um jeito. E às vezes nem chega a informação, porque o cara está acostumado com aquilo. Então, volta ao que a gente está falando desde o início, né? É tudo interligado. É tudo interligado. É verdade. Rudi, qual que é o papel do Ministério do Trabalho, né, para contribuir com essa melhoria, se é o que eu posso chamar, né, de segurança, nas seguranças nas unidades armazenadoras, né? Qual que é o papel de vocês como órgão, né, se é que eu posso chamar assim, né, e também tu como profissional tem na armazenagem de grão? Olha, Eduardo, eu acho que eu vou surpreender na minha resposta, mas eu acho que nós temos que entender o papel da fiscalização, da auditoria fiscal do trabalho, numa sociedade que bem conduz esses temas de modo proativo, como quase dispensável. Ele não é protagonista. Infelizmente, nós vemos a fiscalização e os auditores como protagonistas, porque nós, enquanto sociedade, fazendo a leitura sobre esses temas, nós somos reativos. Se não me fiscalizou ainda, vamos levando, tá dando desse jeito, né? Enquanto eu não vou precisar submeter a setores financeiros de compras esses custos que seriam elevados nessas adequações, então eu vou levando desse jeito e vamos trabalhar, jogar com o risco. Aí joga com o risco da fiscalização, da interdição, das autuações, e a coisa vira para um processo de adequação. Isso é reatividade. Não precisaria ter um interventor do Estado para girar essa chave. A melhoria contínua, o faça por si mesmo, ele está incubado em todas as normas, e as normas esperam isso, que as corporações organizem-se para auto-executarem as suas melhorias, estabelecendo escalas de prioridade, fazendo levantamento de priorizações, né, e conduzindo os seus processos sem a intervenção externa. Mas já que dependemos tanto da auditoria fiscal do trabalho, eu vou empunhar esse protagonismo, né? Vou assumir ele, não queria assumir, comecei dizendo que não deveria ser protagonista, mas vamos então agir como tal. Para tanto, o que nós temos feito? Consolidado essas fiscalizações no Rio Grande do Sul, todas elas como um projeto de fiscalização, buscando dar um alinhamento da atuação técnica, seja numa fiscalização no sul do estado, ou no norte, ou no noroeste, né? Esse alinhamento técnico a todas as organizações, que é até uma leitura do ponto de vista concorrencial justa, né? Buscando capacitar as nossas equipes, mas com olhos para fora, para a sociedade, buscando cada vez mais dialogar com a sociedade,
e abrir os nossos pontos de vista, ministrar orientações. Isso significa dizer que quando eu não estiver na rua fiscalizando uma unidade armazenista, eu vou estar disposto a conversar com a sociedade, assim como estou conversando com vocês, a expor meu ponto de vista, a ir para a semana acadêmica de engenharia, a expor esses pontos e trazer o alerta. Como que nós trazemos o alerta? Exatamente compilando esses dados e dizendo, olha, a coisa não está chegando na tua timeline da tua rede social, talvez com a recorrência que te faria acender o alerta. Mas deixa eu te mostrar os números. 69 mortes no ano é tranquilamente mais de uma morte por semana. E 2021, que as nossas tabulações não fecharam, porque a gente ainda não tem liberado o tratamento das CATs do terceiro trimestre, a gente já tem um pré-levantamento que ultrapassa a casa de 80 mortes. Então, com esse trabalho, nós estamos vendo uma avaliação de tendência evolutiva. E isso nos faz cada vez mais chamar a atenção da sociedade. Olha, vamos acordar para o problema. Vamos começar a discutir isso. Não são esferas estanques. Engenharia conversa com o setor de compras, conversa com o setor financeiro, conversa com a sala da alta administração. Eu já recebi, Eduardo, só para te dar um exemplo, eu já recebi e-mails, em meio a um processo de análise de acidente de uma interdição da unidade, em que o engenheiro de segurança do trabalho desabafava, dizendo, putz, estou com grande esperança de que as coisas vão mudar a partir de agora de modo sistêmico aqui. Eu estou sendo recebido como nunca fui na sala da diretoria. Ele não conhecia o presidente daquela grande cooperativa, por exemplo. Ele é um decisor técnico, ele é um engenheiro. Então, ele passou a ter olhos. É importante que, isso é até um conceito que vem de um livro muito interessante, eu sugiro aos seguidores até procurarem, porque ele tem para baixar em PDF na internet. O Acidente e Organização. Esse livro ele fala muito dos disparadores de alerta. Eu sou um fiscal e eu, muitas vezes, sou para as organizações um disparador de alerta dos problemas que eles têm. Certo. Mas, muitas vezes, as organizações estão abafando os seus próprios disparadores de alerta. Quanto acidente, Eduardo, eu não encontrei súplicas para correção daquele problema há longos anos em ata de reunião da CIPA. E a coisa chegou no limiar do acidente. Então, a CIPA, que é um órgão voltado a levantar esses problemas, estava totalmente sem voz e totalmente abafada. Assim como o armazenista, o carregador, o safrista, porque o safrista ele tem um paralelo de comparação da cooperativa que ele trabalhou na safra passada. E ele vem com aquilo ali dizendo, opa, mas para aí, onde eu trabalhei antes as coisas não eram desse jeito. Quem sabe, supervisor de armazenagem, chega aqui, quem sabe não dá para mudar esse processo, não está meio arriscado, não dá para fazer de um meio alternativo sem entrar lá no espaço confinado. O supervisor de armazenagem pode absorver essa ideia e levar para as instâncias superiores, ou pode largar um famoso, tem até nos memes de internet, o famoso senta lá, Cláudia. Vai lá, faz o teu papel e não vem querer apitar aqui com 15 dias de trabalho dentro da minha unidade armazenista. Do espaço, né? ali. Lembrando que o safrista é um colega de trabalho e é um profissional que está ali ao teu lado. E é uma vida que tem que ser preservada, né? Olhos e mente tudo como nós temos, né? Tá lá analisando e como tu falou, ele viu aquele problema ali. E acontece muito, não, independente de setores, né? De dar uma ideia para melhorar e às vezes acabam com medo de ser tomado o seu espaço ali, sua cargo ali, acaba não passando adiante, abafando, né? E esse é um detalhe que acontece bastante. Rudy, a nossa conversa aqui tá ótima, viu? Mas vamos ter que terminar, não tem jeito, né? Conversa boa aqui também termina, mas não encerramos por aqui nosso assunto sobre segurança do trabalho, também
outras oportunidades virão, né? Que nem o Gonelli já veio 4 vezes, né? 4 não, veio 5 vezes já, eu acho. A gente já conversou e vai ter agora novamente o Marcos também da Cotri Rosa, lá de Santa Rosa. Nós vamos bater um papo aí sobre esses desafios da safra que está chegando, para nós ter melhores resultados, também trabalhar com mais segurança nas nossas unidades de armazenagem. Udi, Com muito certeza obrigado. acompanharei para aprender com vocês. Né? Estenda o agradecimento a todos da instituição, né, que é um papel muito importante, né, sendo protagonista ou não, né, ela tem um papel muito importante na segurança de todos nós. Ótimo. Um grande abraço, agradeço a oportunidade. Cuide-se e cuidem do próximo também. Então, até o próximo episódio. Um forte abraço a todos. Vamos compartilhar aqui com o colega. Manda para o chefe também, viu? Manda para o teu chefe aí que vai, quem sabe, ajudar vocês aí no dia a dia ainda mais. Tá bem, pessoal? Um forte abraço e fiquem com Deus.